Olha, eu havia me prometido que eu não ia mais fazer vídeos falando sobre política nos meus canais. Mas cara, eu vi um vídeo do Jovem Nerd que honestamente não dá pra ficar calado. É tanta desinformação. Eu não sei se é por desonestidade deles ou realmente ignorância e burrice, mas meus amigos, foi tanta besteira que esses caras falaram que eu vou ter que fazer esse vídeo. Mas antes de qualquer coisa, já se inscrevam, deixem o like. Vamos ao que interessa. Esses rapazes fizeram um vídeo falando sobre a distopia cyberpunk que estamos vivendo neste momento, e eles falam num trecho do vídeo o seguinte. Futuro distópico que a gente chegou também, Jovem Nerd, que é o futuro do 1984. Bom, nesse aspecto eu vou ter que realmente concordar. Tem países como a Filipina, onde pessoas estão morrendo por sair de casa e andar na rua. Realmente é um mundo muito distópico. Pós-verdade, duplo pensamento. A nova língua, né? Você apagar a história, você negar a história, negar a ciência. De novo, eu concordo totalmente. Existem governos que estão censurando epidemiologistas, médicos, jornalistas, que de uma certa forma vão contra a narrativa daquele governo ou até mesmo da OMS. Mas sobre qual pessoas eles estão realmente falando? Do perigo que são certos governantes como Donald Trump, certos governantes como o Boris Johnson, certos governantes como Jair Bolsonaro. E aí eles continuam, presta atenção que tem até uma musiquinha triste no fundo. Líder perverso, como nós temos hoje. Não é 1984? Isso não é o que a gente está vivendo agora, gente? Pelo amor de Deus. Mais distópico. Caraca, cara. É a realidade. Poxa, cara, então o que é que você quer fazer? Certamente é um mundo longe dessa doença social que é o fascismo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Primeira das coisas. Você pode criticar o Trump, o Boris Johnson, o Bolsonaro de inúmeras coisas, e até eu mesmo já fiz isso. Agora, acusar de ser fascista demonstra uma ignorância gigantesca sobre o assunto. Por quê? Bom, vamos lá. Primeira das coisas, todos esses governantes prezam pela liberalização da economia. Você pega um cara como, por exemplo, Paulo Guedes, num governo fascista, ele jamais faria o que ele fez. Você pega, por exemplo, o próprio Mussolini e outros governos do tipo, meu amigo, eles querem um Estado forte que controla a economia com o famoso corporativismo. Tanto que eu tenho colegas que são realmente fascistas, assim como eu tenho colegas comunistas, anarquistas, né? É a pessoa ser inteligente que eu converso. E esses meus colegas fascistas, meus amigos, eles detestam o Bolsonaro. Falam que ele não é um patriota de verdade, que é vendido de Israel, que na verdade é sionista, que não liga para o povo brasileiro, que está vendendo o Brasil para os estrangeiros e para os Estados Unidos, enfim. A grande maioria dos fascistas detestam o Bolsonaro. E acusar o Bolsonaro disso demonstra, como eu disse, uma ignorância absurda sobre o assunto. Segunda das coisas, vamos falar realmente sobre o autoritarismo, né? Ou sobre alguma forma de fascismo. Quem realmente está fazendo isso neste momento? É o Bolsonaro, por simplesmente chegar e ficar falando "isso é uma gripezinha, tá ok?" Bom, eu discordo com essa afirmação que ele fez, tanto que quando ele fez isso, eu tinha, né, esse vírus, e eu fiquei bem furioso quando eu escutei. Eu falei, meu, tô aqui, todo sofrendo, pior que dengue, isso daqui, ele vem falar que é uma gripezinha, pô, fiquei nervoso, tanto que até reclamei disso. Agora, ele não tá obrigando as pessoas a pensarem de uma forma, a ficar dentro de casa, caso contrário, ele vai dar um tiro na cabeça delas, nem nada disso, muito pelo contrário. Todas as medidas que ele vem defendendo prezam o indivíduo muito mais do que o social e a coletividade. Então, se nós formos falar em autoritarismo, por que o senhor Jovem Nerd não falou, por exemplo, sobre essa notícia aqui? Deputado do PT propõe um lockdown de 15 dias em junho em todo o estado de São Paulo. Prisão. Para o petista, quem descumprir a medida será penalizado com base nos artigos 268 e 330 do Código Penal, que prevê até prisão de 1 ano. Olha só, você pode ser preso por até 1 ano por ir ao supermercado, por ir à casa da tua avó, da tua namorada ou sei lá o quê. Olha que interessante, isso daqui não é um claro caso de autoritarismo? Óbvio que é, mas não, temos que criticar o Bozo, né? A gente vê, por exemplo, o caso das Filipinas.
em que um veterano do exército foi morto por policiais por sair de casa. Isso daqui você esqueceu de falar? Você fala do Trump, do Boris Johnson e do presidente das Filipinas. Se esqueceu por acaso? Aí a gente vê esse outro caso aqui. A Alemanha tem protestos contra Coronga, mas quem participa pode ser preso. Olha que interessante, né? Manifestar as suas ideias, protesto livre. Por que então prender pessoas que estão fazendo algo do tipo? Não, não é autoritarismo, né? Porque, segundo as pessoas neste momento, o que nós temos é um estado de exceção. Ah, é porque é para o bem das pessoas que elas não manifestem suas ideias. Isso daqui não é exclusivo do nosso tempo. Todos os regimes totalitários usavam dessa premissa para cada vez mais tirar as liberdades das pessoas. Nós temos exemplos de pessoas que foram presas simplesmente por protestar perto da casa do ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Cadê a liberdade de expressão, de protestar em favor dos seus ideais e opiniões? Por que você não pode fazer isso? Onde que está realmente o autoritarismo, né? É curioso, o que esse senhor de idade iria fazer contra o ministro do STF lá na casa dele? É realmente bem lamentável. E a gente vê realmente coisas absurdas, como isso daqui. Prefeito finge estar morto em caixão para evitar ser preso após violar quarentena e sair com amigos. Realmente é lamentável. Pandemia dá espaço à repressão e países têm prisões, agressões e mortes. Seja honesto aqui nesse momento, jovem nerd, ou pessoas que discordam do que eu estou falando aqui. O Bolsonaro deu algum decreto que prende, que agride e que mata uma pessoa que vá contra o que ele está falando, ou que simplesmente saia de casa? Eu, até esse momento, não estou ciente de nada como isso. Mas nós temos o exemplo das Filipinas, onde mais de 120 mil pessoas foram detidas. O governo de Rodrigo Duterte vem adotando uma abordagem altamente militarizada na resposta do Estado à pandemia. E se vocês querem falar em autoritarismo e fascismo, é isso o que nós estamos mencionando. Um cara que é realmente autoritário, ele iria usar essa pandemia para obter ainda mais controle sobre as pessoas, deixar o Estado ainda mais forte e certamente iria ser o primeiro a querer decretar um lockdown, porque assim ele teria mais poder. Teria mais poder para o Estado e menos para o indivíduo. Se Bolsonaro, Trump e Boris Johnson realmente fossem autoritários, fascistas, adivinha o que eles fariam? O que o Duterte fez. Iriam usar dessa pandemia para obter ainda mais poder. Só que eles não fizeram isso, meu Deus do céu. De acordo com a ONU, foi informado que cerca de 120 mil indivíduos foram detidos por violação do toque de recolher obrigatório nos primeiros 30 dias de aplicação da lei de quarentena. Duterte chegou a falar abertamente em disparar em quem sair de casa. E como nós vimos anteriormente, isso chegou a acontecer. Pessoas morreram por simplesmente sair de casa. Isso daqui vocês esqueceram de usar como um caso para falar realmente do 1984, do autoritarismo que está acontecendo hoje em dia? Vocês querem falar de Trump? Ah, pelo amor de Deus. Sri Lanka, controle 100% militar. Uma abordagem similar também foi registrada no Sri Lanka, com uma resposta altamente militarizada e de segurança nacional. De acordo com a ONU, coube aos militares a supervisão de todos os segmentos da resposta à pandemia, sem qualquer supervisão civil. Houve relatos de cerca de 26.830 detenções pela polícia por violação do toque de recolher obrigatório. Isso é autoritarismo. Não é você chegar e falar que é uma gripezinha. Pode ser uma comunicação errada, mas autoritarismo é isso daqui. E quem não consegue enxergar isso, ou é burro ou é desonesto. China, o pior caso de todos. Médicos, jornalistas e ativistas detidos. A ONU admite que tem acesso limitado a dados independentes sobre o que ocorre dentro do país e uma capacidade limitada para avaliar a situação durante o pico do surto. Mas desde que as medidas começaram a afrouxar há algumas semanas, a entidade recebeu relatos de censura, intimidação online, detenções aparentemente de vozes dissidentes, como médicos, jornalistas, defensores dos direitos humanos e mesmo políticos. Vocês viram Bolsonaro, Trump
ou Boris Johnson fazer isso daqui? Não, eles não fizeram. E por que vocês do Jovem Nerd não usam isso como um exemplo de 1984 e distopia autoritária? Tá aqui o mais claro caso disso daqui. Mas quando é a China, quando é um governo de esquerda comunista, vocês fazem vista grossa, não é mesmo? Irã, policiamento na internet. Houve incremento de ações da polícia cibernética, supostamente para combater, entre aspas, boatos online sobre a propagação deste problema. A ONU ainda recebeu relatos de que vários médicos e funcionários universitários foram processados ou despedidos por contradizerem as declarações ou decisões do governo relativamente à propagação deste problema. Vocês viram novamente alguns dos governantes que vocês caracterizam como fascistas fazendo isso daqui? Novamente, não. Mas fica pior. Hungria. Nos primeiros dias de pandemia, Viktor Orbán fechou o parlamento, proibiu eleições e estabeleceu leis que colocam na prisão jornalistas acusados de fake news. Isso daqui é para vocês acordarem, vocês que ficam falando que nós devemos parar as fake news. Nós veremos daqui a pouco que já tem até alguns projetos de lei querendo regularizar tudo isso. Meus caros, fake news e todo o resto é simplesmente você colocar um selo do que o governo aceita que seja dito nas imprensas, tá ok? Não é a verdade absoluta que é permitida, não. Aqui é muito simples o que eles querem, é a verdade permitida pelo Estado. Bolsonaro não faz isso porque, bom, basicamente vocês estão vendo o vídeo do Jovem Nerd e inúmeros outros youtubers, jornalistas que estão constantemente criticando o presidente. Não só, muitas vezes difamando ele, a família dele inteira e as pessoas que ainda apoiam ele, às vezes até de forma indireta. Como eu estou fazendo agora. Eu não sou um gado de Bolsonaro, mas que eu tenho certeza que muitas pessoas vão deixar comentários retardados do tipo. Eu simplesmente sou um cara sensato. Eu tô vendo o que realmente é um autoritarismo e o que é um exagero, o que é uma estupidez, é uma desconexão histórica, entende? E aqui no caso, você vê o caso da Hungria, pelo amor de Deus. Bolsonaro fez um troço desse? Não, ele não fez. Então como que vocês estão acusando ele de ser o maior representante do fascismo junto com o Trump e Boris Johnson? Meu Deus do céu, são os únicos caras que ainda estão ligando para a liberdade individual do cidadão. Para a ONU, as novas regras conferem ao governo poderes praticamente ilimitados para decidir por decreto e contornar o controle parlamentar sem uma data limite clara. África do Sul, balas de borracha e chicotes. Relatos do uso desproporcional da força por parte de agentes de segurança, balas de borracha, gás lacrimogênio, bombas de água e chicotes têm sido utilizados para manter o distanciamento social no comércio. Desde 10 de abril, 17.209 pessoas foram presas. 39 queixas estão sendo investigadas por ações de agentes da polícia que envolveriam homicídio, violação, agressão, disparo de arma de fogo e corrupção. E eu poderia citar exemplos de muitos outros países que estão numa situação similar de um verdadeiro autoritarismo. Mas, segundo os caras do Jovem Nerd, qual o real problema do Bolsonaro? Até jet ski nas lagoas de Brasília! Parece um remake, gente! Então, basicamente, o que ele está falando é o seguinte: ferre-se que inúmeros jornalistas estão sendo censurados, às vezes até mortos em alguns países como a China, ou cidadãos que saem de casa para comprar um pão e acabam sendo fuzilados, como é no caso da Filipinas. Não, isso não é realmente o grande perigo de 1984 que nós estamos enfrentando. O real problema é o Bolsonaro, que está andando de jet ski em Brasília. Pelo amor de Deus, dá até vergonha de ver uma coisa dessas. E o mais engraçado é quando eles começam a tentar falar sobre ciência e pensamento crítico. Negar a ciência, negar a realidade, criar uma narrativa e apenas selecionar, o que é um termo que se usa muito em ciência, que chama cherry picking. E ela tem um monte de informação ali, mas você vai escolher só. Eu vou aqui pegar só as cerejas que eu quero. Ué, mas isso é exatamente o que as pessoas como o Jovem Nerd estão fazendo neste momento. Que se não for o Átila, nenhuma opinião ou argumento é válido. Nós vemos, por exemplo, que o Facebook e o YouTube estão controlando e censurando qualquer informação que vá contra a agenda da OMS. Inclusive, teve um grande epidemiologista chamado Knut Witkowski, o nome assim, que ele se opôs ao lockdown e ele foi banido com um vídeo com quase 1,3 milhões de visualizações
Ele, na verdade, ele era um dos cabeças-chefes de bioestatística, epidemiologia e o design de pesquisa na Universidade de Rockefeller. É um cara que estudou bastante para isso e mesmo assim foi censurado simplesmente por ir contra a narrativa que a OMS fica colocando. Então, se vocês querem falar em livre pensamento, em discussão, em ciência, a ciência é algo que deve ser debatido livremente. E o que nós estamos observando é a imposição de apenas um lado. O famoso cherry picking que vocês estão falando, bom, pessoas como vocês estão literalmente fazendo isso toda hora. Pensamento crítico. Isso é o que a gente tenta fazer no Jovem Nerd. É muito engraçado, porque essas pessoas que ficam falando em pensamento crítico são as primeiras a correr do livre pensamento, de um debate real entre as ideias. Nós vemos, por exemplo, que as pessoas que estão se opondo ao governo Bolsonaro estão falando que chegou a hora de regular as mídias sociais. Conter desinformação exige enfrentar os paradoxos da colisão de direitos e o risco da regulação estatal. Olha que interessante! Isso daqui me lembra, na verdade, a atitude de outros países, como o do Orbán, por exemplo. Agora, é Bolsonaro que está fazendo isso? Não. É, na verdade, a senhora Tabata Amaral. Regulamentação ou censura. Projeto de Tabata Amaral contra fake news divide opiniões. O projeto quer instituir a Lei Brasileira de Liberdade. Olha só, tá falando em duplo pensamento, tá aqui um grande exemplo. Responsabilidade e transparência na internet. De novo, double thinking total. Para combater as notícias falsas, o documento prevê, entre outras coisas, a responsabilização das plataformas em que esses conteúdos são publicados, a proibição de contas inautênticas e robôs e a checagem dos conteúdos numa parceria entre redes sociais e, entre aspas, verificadores de fatos independentes, conforme o seu texto. E como nós sabemos, esses verificadores de fatos independentes, eles não são Deus para julgar o que é verdade. Muito pelo contrário, geralmente estão associados a alguns movimentos políticos, a uma certa ideologia. Então, para eles, né, o julgamento da verdade não é com base na verdade absoluta, mas sim na narrativa predominante que toma pessoas como a Tabata Amaral e o outro deputado que está tentando jogar essa lei para cima da gente. Se as plataformas não tomarem as medidas contra a veiculação de desinformação, poderão receber multas de até 10% de seu faturamento anual no Brasil. Imagine o Facebook, quantos milhões, bilhões ele não ganha todo ano aqui no Brasil. Imaginem ter que pagar até 10% dessa quantia por conta de uma fake news, entre aspas, que foi colocada naquela plataforma. Seria realmente uma chuva de censura nas redes sociais contra qualquer informação que vá contra essa narrativa totalmente totalitária. Nós vemos que as pessoas que realmente estão falando absurdos sobre essa situação é uma pessoa como Lula. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso. Finalmente o Estado vai poder controlar toda a vida das pessoas. E o Bolsonaro, que tanto gostam de atacar, ele chegou e falou: o presidente Jair Bolsonaro rejeita a regulamentação de redes sociais no Brasil. Meu Deus do céu, se o cara é autoritário, fascista, por que ele não iria querer regulamentar as redes sociais e ir atrás das pessoas que estão se opondo ao governo dele, xingando ele de nomes horrorosos? Por que ele não faria isso? É muito simples. Ele pode ter inúmeros defeitos. Ele tem, como todos nós temos. Agora, o cara respeita a liberdade individual. E não é à toa que está cheio de libertário, né, pessoas que se opõem assim, de forma extrema ao Estado, que estão finalmente apoiando o presidente Bolsonaro. Isso é à toa? Não. É porque ele é literalmente o único governante que eu consigo pensar agora aqui que está se opondo ao coletivismo
né, a dominação estatal das pessoas de uma forma absurda. Se ele realmente fosse um cara autoritário, ele estaria fazendo o completo oposto do que ele está fazendo. Então, assim, não faz sentido algum. É uma incongruência, é uma estupidez, uma desonestidade que eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. E, de novo, eu não sou gado do Bozo, tá? Eu já critiquei ele algumas vezes. Eu estou aqui porque eu sou um cara simplesmente sensato. Eu estou vendo o que ele fez e, honestamente, eu dou graças a Deus. Porque nós poderíamos estar vivendo num governo totalmente totalitário, que se você sair na rua, você vai preso, você tem que pagar multa, você leva um tiro atrás da cabeça. Eu não quero isso, cara, entendeu? E tem muitos governadores ao redor do Brasil que já estão fazendo isso, de forma assustadora, fechando negócios, intimidando as pessoas, a polícia indo atrás de protestos e todo o resto. E isso é algo que me deixa muito assustado. E antes comecem a falar que eu sou um desses loucos que fica falando que não tem nenhum vírus e todo o resto, podem ver meus vídeos antigos. Muitas pessoas até me criticaram, né? Mas eu falei, olha, esse troço é real, se preparem. Eu fiz um vídeo há bastante tempo atrás, eu fui um dos primeiros a falar sobre isso aqui no Brasil. Agora, meus amigos, tá, o vírus é real, eu vi que o presidente errou em algumas falas, mas o cara tá se opondo de uma forma quase que sozinho contra, literalmente, um bando de autoritário, controlador, que quer literalmente ter um Estado gigantesco que controla todas as ações das pessoas. Eu e minha família inteira estamos dentro de casa, mas é uma escolha individual que eu fiz, que nós fizemos, que deve ser respeitada. Agora, meus amigos, eu não posso chegar, apontar um fuzil na cabeça de uma pessoa e falar assim, olha, fica na tua casa, mesmo se você estiver passando fome, porque caso contrário, eu vou te prender, eu vou te multar, eu vou te matar, ou censurar o que você fala, porque eu sou o Estado. Isso é o verdadeiro autoritarismo e é algo que eu desprezo em minhas vísceras. Não é à toa que o Lula está pulando de alegria. É isso o que um cara genuinamente autoritário estaria fazendo nesse momento. Ele estaria assim, meu Deus do céu, que coisa boa, finalmente eu vou ter uma desculpa para pegar toda a liberdade das pessoas e dar um pouquinho de segurança. Entendeu? A economia vai falir? Ferre-se! O que interessa é o quê? É que agora as pessoas vão depender do Estado para sobreviver. Um cara genuinamente autoritário, ele não quer que a economia progrida. Muito pelo contrário. Quanto pior estiver a situação dos cidadãos e mais dependerem do Estado, melhor para ele, porque ele vai ter mais poder. Ele vai poder usar um discurso do pão e circo. É o que eles mais querem, entende? Então o Bolsonaro, de novo, pode ter inúmeros defeitos. Agora, o cara está sendo um dos pouquíssimos, junto com o Trump e o Boris Johnson, que estão tentando manter as liberdades individuais das pessoas. Tem um filósofo chamado Slavoj Žižek, que é literalmente um dos maiores teóricos comunistas da atualidade. E sabe qual foi a reação dele em relação a essa epidemia? Foi a seguinte: não surpreende que, ao menos até agora, a China, que já empregava largamente sistemas de controle social digitalizado, se tenha demonstrado a mais bem equipada para enfrentar a epidemia catastrófica. Deveremos talvez deduzir daí que, ao menos, sob alguns aspectos, a China represente o nosso futuro. Não nos estamos aproximando de um estado de exceção global, mas se é esse o modelo chinês, o comunismo que tenho em mente, que entendo por comunismo, para entendê-lo basta ler as declarações da OMS. Isso daqui é literalmente o discurso de um dos maiores teóricos comunistas da atualidade. Não sou eu inventando, você pode ir, ler o livro dele e ver as declarações exatas que ele deixou. Tá ok? Então, se existe um autoritarismo, está por parte dessas pessoas. E eu não estou falando aqui só com apoiador do Bozo. Meus queridos, se você simplesmente preza a sua liberdade individual de poder sair pra rua, poder ter o seu trabalho, não depender do Estado para tudo na tua vida, não ser monitorado, não ser oprimido, não ser preso por qualquer coisa, ter a sua liberdade de expressão. Se você simplesmente quer isso, você honestamente devia dar graças a Deus que o Bolsonaro está fazendo o que ele está fazendo. Que nós não temos um presidente como o da Hungria. Porque, honestamente, todo o pretexto está aqui, todas as desculpas estão aqui para criar um Estado totalmente opressor, que tira todas as liberdades individuais das pessoas, que façam que todos nós nos tornemos escravos de umas migalhas que o Estado joga para nós. Então,
Tomem cuidado no que vocês acreditam, no que vocês acham que é o pior demônio do mundo. O Nerdcast, ironicamente, falam disso daqui. Se nega a realidade, assim que se destrói reputações de pessoas. O Minuto do Ódio, cara, esse livro é profético. Então, cria-se uma ideia, né? No 1964 tinha o Minuto do Ódio, onde ele pegava os cidadãos e mostrava lá o grande inimigo, né? Ele é o grande inimigo e as pessoas odiavam ele por 2 minutos. Muito pelo contrário, nós vemos esse ódio nas redes sociais de pessoas querendo xingar, linchar não só o presidente, mas até apoiadores, até pessoas que falam, olha, o Bolsonaro está tentando manter as liberdades individuais das pessoas, e isso é algo meritório, é algo bom. Eu quero isso, eu quero ter a liberdade de falar o que eu quero falar, meu Deus do céu. Eu não quero ser preso por um Estado comunista, entendeu? Eu não quero que isso aconteça. E, infelizmente, as pessoas estão cada vez mais fazendo exatamente o que o Jovem Nerd falou, só que as pessoas de sinal contrário. Não os apoiadores, mas muito pelo contrário, as pessoas que estão, de certa forma, linchando virtualmente qualquer declaração que seja contrária às, bom, vocês leram aqui, as declarações comunistas da OMS. Então, muito cuidado nesse momento. Eu não sei se esse meu vídeo vai ficar no ar por muito tempo, porque o YouTube está excluindo muitos vídeos como este. Por favor, compartilhem. Eu duvido que o Jovem Nerd vai responder a tudo isso, né? Aquela questão, você apresenta argumentos para um cara lacrador de esquerda, ele geralmente só sai correndo e tenta te difamar ou distorcer as informações. Mas se eles tiverem honra e decência, eles vão tentar argumentar contra o que eu apresentei aqui, o que eu acho um pouco difícil. E para vocês que chegaram até o final do meu vídeo e não concordam com nada do que eu falei e acham que o Jovem Nerd está totalmente certo, eu vou deixar só mais um clipezinho para vocês para demonstrar algo muito importante. Até o Elon Musk virou vilão, Azaghal! Sabe que esse cara aí Elon não é Musk! de hoje. O que eu tô falando? Azaghal tem razão. Quem será que tem razão? Elon Musk, um dos maiores bilionários do mundo, conhecido por ser um verdadeiro gênio, ou os caras do Jovem Nerd? Ah!